Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem. Espero que com vocês estejam todos bem também. Gente, para vocês que estão acompanhando aí nos vídeos, sabe que no último vídeo que eu postei, falando aí das 6 empresas, 6 setores diferentes, que com apenas R$ 60 você já consegue fazer um investimento. Eu disse para vocês que eu ainda não tinha chegado nos 100 mil e que eu estava assim perto de chegar aos 100 mil. E com isso eu fiquei com aquilo na mente, assim, porque quando a gente começa a investir, primeira coisa que a gente pensa é conquistar os primeiros 100 mil reais investidos. Também não foi fácil para mim conquistar e conseguir chegar. Não foi fácil. Como muitas pessoas também, acredito que também não foram fáceis para ela. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu estava tão focada em atingir os 100 mil que eu até esqueci que o meu patrimônio já ia além dos 100 mil. Quando eu fui pesquisar, ver direitinho todos os meus investimentos, me acendeu a luzinha aqui, pera lá. Mas eu já tenho mais de 100 mil investido. Como é que eu consegui? Eu nem percebi. Vocês sabem que eu invisto aqui na corretora de Portugal, na XTB. Vocês sabem que eu invisto na Binance. E também eu tenho a corretora Rico. E quando eu olho para essas modalidades, eu vi ali tão pouquinho dinheiro. Olhava na outra, tão pouquinho dinheiro. Olhava na conta da Rico, tão pouquinho dinheiro. E aí eu pensava assim, poxa, tá tão difícil de eu conquistar esse dinheiro. Mas quando eu fui atualizar aqui os meus investimentos no site, você já deve conhecer o site que é o Investidor 10, que a gente paga aí para que eles gerenciem os nossos ativos, e lancei manualmente aqui no site que eu vi a magnitude dos meus investimentos e investindo assim de pouquinho em pouquinho, mês a mês. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito emocionada, porque para vocês que estão me acompanhando nos vídeos, sabe que eu imigrei aqui para Portugal aos 46 anos, aos 47 anos eu comecei a investir, e aí eu e meu marido, a gente sempre trabalhando, buscando melhorar a nossa qualidade de vida. Como eu já contei nos vídeos também que não foi fácil a nossa vida aqui em Portugal, para vocês que vivem aqui sabem que as coisas aqui são muito difíceis para a gente que é imigrante, ainda mais começando uma vida do zero. E que eu, assim, eu consegui, assim, realizar esse sonho meu, que era passar aí dos 100 mil nos investimentos. Eu já falei para vocês nos vídeos que quando eu vim aqui para Portugal, eu e minha família, a gente teve um custo de mais ou menos 100 mil reais. E desses 100 mil, me sobrou aqueles 18 mil lá no banco. E aqui há 3 anos atrás, foi que eu peguei, estava na poupança. Falei, eu vou colocar esse dinheiro para trabalhar, porque se um dia eu tiver que voltar ao Brasil, eu tenho que ter esses 100 mil lá, foi o que eu gastei para estar aqui. Então, eu vou começar a investir e guardar meu dinheiro nos investimentos. E foi assim que eu fiz. Só que de lá para cá, gente, eu confesso para vocês que conquistar assim, esse patrimônio com mais de 100 mil reais, a gente teve que abrir mão de muitas coisas. Não só abrir mão de coisas, e também fazer muitas coisas para que eu conseguisse atingir. E é nesse vídeo de hoje que eu vou estar compartilhando com vocês. Quando vocês tomar a decisão assim de investir, vocês focam nos seus objetivos. Isso foi um dos pilares que me fez chegar até aqui. Quando eu falo assim, foca nos seus objetivos, eu quero dizer assim, que muitas das vezes vai vir pessoas dizer para você assim, vamos jantar fora? Vamos comprar uma roupa? Vamos comprar um sapatinho? Vamos comprar isso? Vamos comprar aquilo? E aí você tem que estar focada no seu objetivo para você não fugir do seu foco. Porque se você sair do foco, você não consegue chegar nos seus objetivos. E o meu objetivo era repor os 100 mil que eu gastei para estar aqui. Então, eu tinha essa dívida comigo mesmo, eu queria pagar.
Então, eu fugi disso daí. Eu não comprei roupa, eu não fiz unha, eu não jantei fora. Uma vez ou outra eu almocei fora com meu marido, chegava um amigo, a gente ia almoçava, mas isso foi uma vez ou outra. Posso contar nos dedos, foi umas 4 vezes nesses 4 anos de Portugal, que fez também agora, dia 9 de novembro, também fez 4 anos de Portugal, que eu estou vivendo aqui em Portugal. Então, assim, eu tive que abrir mão de muitas coisas. E para conquistar também os meus objetivos, eu também fiz muita coisa. E é isso que eu vou falar para vocês. Quando eu comecei a investir, o investimento, ele funciona mais ou menos assim. Vou dar um exemplo. Meu marido gosta muito de criar galinhas. Lá na casa que eu morava tinha um quintal muito grande. Então ele comprava os pintinhos, botava lá, elas iam crescendo e ali ia pondo os ovos. Chegava um dado momento que elas não colocavam mais os ovos. E eu virava para ele e ele falava para mim, a galinha não tá mais botar ovos. Eu falei, uai, mas por que ela não tá pondo os ovos se até ontem eu estava pondo? Ele falou assim para mim, é que na verdade não basta só ter as galinhas e deixar lá, você tem que cuidar, para que assim elas continuam produzindo. Então elas precisam de uma ração de qualidade, uma ração de postura, para que assim ela volte a pôr os ovos. Então ele saía, comprava essa ração e dava para as galinhas, e assim as galinhas começavam a pôr os ovos. E eu estou contando essa história para vocês porque no mundo dos investimentos não muda muita coisa não, é igual. A única coisa que muda é que, em se tratando de uma coisa, é ovos. E se tratando de dinheiro, você tem que ficar de olho para você, assim, alimentar o seu próprio dinheiro para que ele renda mais dinheiro. Então, quando eu, a princípio, tinha um dinheiro grande, primeira coisa que eu fazia, eu comprava a ação mais cara da minha carteira. Porque, para mim, era mais fácil conseguir qualquer valor menor para comprar uma açãozinha de 5, 6 reais, do que conseguir 30 reais para estar comprando a ação mais cara da minha carteira, que no caso era o Banco do Brasil. Eu já fiz vídeo falando sobre isso para vocês, que sempre que vocês tiverem um dinheiro grande, dê atenção para as empresas mais caras da sua carteira. Outra coisa também que eu fiz, é quando eu recebia lá do Banco do Brasil, eu pegava o próprio dinheiro do Banco do Brasil e comprava as ações do Banco do Brasil. Eu não tirava o dinheiro dos meus proventos para comprar outra empresa, porque eu entendia que cada um tem que se alimentar automaticamente, que não é viável pegar o dinheiro de uma determinada empresa que eu recebi de proventos para comprar uma nova empresa. Eu usei essa técnica de a própria empresa ela mesma se pagar, porque quanto maior o número de ações, maior o capital investido e maior os proventos que eu recebia. E com isso fui aumentando gradativamente, fui conseguindo um número maior aí de ações, fazendo acontecer aí na minha carteira o efeito bola de neve, na maioria das ações, que ela mesma se pague. Sempre que você faz uma compra na corretora, sempre sobra uns valorzinhos pequenininho lá. E com isso, eu busquei uma açãozinha baratinha, na época era Oi, mas que agora, depois da Oi, desse problema todo que deu, eu desfiz da Oi e aderi lá para minha carteira, o Banco BMG. Então, assim, R$ 3,50, alguma coisa assim. E com isso, toda vez que eu pagava alguma ação, sobrava lá R$ 3, R$ 4, eu pegava aquele valorzinho e ia lá comprava uma unidade do Banco BMG. Outra coisa também, foi a história lá da galinha que eu disse, você tem que ficar de olho todos os dias nos investimentos. Todas as manhãs quando eu acordo, que eu tomo meu café, que eu leio a minha Bíblia, depois que eu faço tudo isso, a primeira coisa que eu faço, a segunda coisa no caso, é olhar o meu telefone. Eu abro a corretora Binance, vejo como é que está as moedas, eu olho a corretora lá na Rico, como é que tá as ações, eu olho lá a XTB para ver como é que tá, eu olho lá também a MetaMask, por quê? É de acordo com o que eu vou olhando ali, que eu vejo o que está em queda aqui. A tendência é você comprar mais. Eu já disse aí nos vídeos para vocês que quando vocês forem comprar assim, uma calça, que a calça custa lá R$ 100, e quando ela cai para 20, é o momento de compra.
E muitas pessoas fazem exatamente o contrário. Quando as ações caem, vendem, porque perdeu o fundamento, não quero mais essa ação, está caindo. Eu não, eu fiz o contrário, eu fui comprando cada dia mais, cada dia mais. E aí, esses valorzinhos que vai sobrando, um real, já ia falar um euro, R$ 1, R$ 2, 2,50, que aí sobra, que não dá para você comprar uma açãozinha lá do Banco BMG, porque agora já está 4 e pouco, como eu disse. O que é que eu fiz? Fui lá e aderi para minha carteira renda fixa, CDB. O CDB do Banco BMG, você já pode fazer um investimento a partir de R$ 1. E com esse R$ 1 que foi me sobrando lá na minha carteira, fui comprando lá de um em um, de um em um, de um em um. Hoje eu já estou com quase R$ 100 investido também. Eu já tive um lucro aí de R$ 4 aí que eu recebi, a liquidez diária que a gente vai recebendo, e eu já consegui aí também receber aí esses dinheiro. Inclusive, no próximo vídeo, eu quero fazer um vídeo para vocês com a minha carteira atualizada, tá? E ver se vale a pena para você investir também, começar um investimento, apesar assim, né, das dificuldades que a gente tem, como eu já disse, para mim não foi fácil, eu sofri muito aqui nesse lugar em Portugal, mas eu em momento nenhum eu desisti assim dos meus projetos, dos meus sonhos, das minhas conquistas, permaneci firme. Era isso que eu queria dizer para vocês no vídeo de hoje. Dizer para vocês também que eu estou muito contente aí que o canal está crescendo, o canal está vindo cada dia mais pessoas. E com a minha história, eu acredito assim que muitas pessoas vão poder assim ver que é possível investir com pouco dinheiro, que a idade não faz diferença, como vocês sabem, eu já falei que eu comecei a investir aí aos 47 anos. Eu confesso para vocês assim que é muito gratificante para mim, sim, e que eu me considero assim uma vencedora, uma guerreira. Eu fico assim até emocionada porque a gente quando vem assim para começar, a gente pensa assim, tá tão longe, eu não vou conseguir. Mas isso é apenas um pensamento da nossa cabeça, sabe? Porque todo mundo que eu conheço fala a mesma coisa, assim, eu não vou conseguir. Mas aí você acredita, fala, eu vou conseguir. Não importa o tempo, mas eu vou conquistar. Então, assim, eu fico feliz e fico emocionada também, porque eu sabia que eu ia conquistar o meu objetivo, que era chegar aos 100 mil investido. Mas eu não sabia que era em tão pouco tempo, em apenas 3 anos. Então, assim, esse vídeo de hoje é para mostrar para vocês não desistir dos seus projetos, não desistir dos seus sonhos, acreditar em si mesma, acreditar que você pode, que se eu conquistei, você também pode conquistar, com pequenos valores. Para quem assiste meus vídeos sabe que é pouquinho em pouquinho. Muitas das vezes eu chegava em casa com as moedinhas que eu ganhava no café e era apenas 5 centavos assim de euro, as pessoas me davam, e eu ficava tão alegre com aquilo. E eu ficava tão feliz que eles perguntavam assim, mas está tão feliz com apenas 5 centavos de euro? E eu, 5 cêntimos, desculpa, 5 cêntimos. E eu dizia assim, é porque assim, esses 5 cêntimos representa para mim liberdade, tranquilidade, alegria, abundância, felicidade. E eles perguntavam para mim assim, mas por que tudo isso? Eu falei assim, porque esses 5 centavos aqui talvez para você não é nada, mas para mim, juntando 5 com mais 5, com mais 5, com mais 5, com mais 5, no final do dia eu consigo levar para casa aí, com as gorjetas que eu ganho, 1 euro, 1,50 € 2 euros, às vezes 50 cêntimos de euros. E juntando isso ao longo assim, de 30 dias, final do mês eu fechava o mês aí com 30 euros, tinha mês que eu fechava o mês com 100 euros de gorjeta. E com isso eles viam assim, a minha alegria era tanta e eu incentivava cada dia mais eles me dar mais, porque a alegria deles era me ver contente com aquelas pequenas moedas. Porque assim, no entendimento deles, para eles era um pouco, mas para mim era muito. Então, isso também é um ponto positivo para você, na hora aí que você estiver fazendo seus investimentos. Não despreza as pequenas moedas, não despreza os pequenos valores, porque eu também já fiz vídeo aqui no canal mostrando para vocês que eu mandava lá para a corretora R$ 7, R$ 10,
R$ 15, era o que me sobrava quando eu pagava minhas contas. O que eu fazia com R$ 15? Passava um Pix para a corretora. E quando eu passava o Pix, que chegava lá, o que eu fazia? Eu comprava a açãozinha que dava para comprar com aquele valor. Porque foi com os pequenos valores que eu consegui também chegar aí nesse valor expressivo. E se você já gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, vamos acompanhando a minha evolução. Um beijo e até o próximo vídeo.